Dirceu prega mais 12 anos do PT no poder e reeleição de Lula. José Dirceu entre militantes chegando na esplanada dos ministérios para a posse de Lula. Bel Pedrosa / divulgação. O ex-ministro José Dirceu, PT, 77, defendeu, em entrevista ao É Notícia, Rede TV, um programa nacional de desenvolvimento que seja implantado em 3 governos consecutivos e a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, à reeleição em 2026. Eu penso em 12 anos, 3 governos, para um projeto de desenvolvimento nacional, porque o Brasil precisa fazer em 10 anos 100 em matéria de ciência, tecnologia e educação, disse Dirceu, homem forte do primeiro governo Lula e que deixou a chefia da Casa Civil em 2005 após denúncia de envolvimento no Mensalão. Não estou falando isso com patriotismo de partido e pensando em um governo do PT. Estou pensando em um governo de uma frente que pense um projeto para o país, porque são reformas estruturais e políticas de longo prazo que o Brasil precisa, completou, na entrevista exibida na noite desta quinta-feira, 6/0. José Dirceu entre militantes chegando na esplanada dos ministérios para a posse de Lula. Bel Pedrosa / divulgação. Segundo Dirceu, 4 anos é pouco, e Lula tem condições de liderar as próximas eleições para derrotar o fascismo e implantar um projeto de desenvolvimento nacional. Não vejo outro nome hoje, outra liderança que possa ser candidato, afirmou. Ao longo da última campanha eleitoral, Lula indicou que não se candidataria à reeleição em 2026 e citou como obstáculo a idade que terá. Todo mundo sabe que eu tenho 4 anos. Todo mundo sabe que não é possível um cidadão com 81 anos querer a reeleição, disse. Após assumir a presidência, o petista recuou e abriu a possibilidade de concorrer. Disse que precisa aproveitar a vida e que por hora não pensa em ser candidato, mas afirmou que isso pode acontecer se houver uma situação delicada e ele se sentir com a saúde perfeita. Na entrevista à Rede TV, Dirceu defendeu um acordo nacional entre o governo Lula, o empresariado e o Congresso para adotar medidas que possibilitem o desenvolvimento do país. Caso contrário, vamos nos arrastar e perder oportunidades mundiais, afirmou ao jornalista Kennedy Alencar. Dirceu atacou a política de juros altos do Banco Central e disse que o presidente do BC, Roberto Campos Neto, comete quase um crime de responsabilidade porque quer governar com taxa de juros recorde. O ex-ministro citou dificuldades enfrentadas nos primeiros meses do governo para justificar a avaliação otimista que fazenda dos primeiros 100 dias de Lula. Ele afirmou que o presidente encontrou a máquina administrativa desorganizada, com ministérios que deixaram de existir e outros devastados. Falou também sobre os ataques golpistas de 8 de janeiro, o Congresso mais conservador e a situação econômica difícil. O país praticamente acordou aliviado depois do resultado eleitoral, disse. Para ele, tudo o que Lula fez até agora foi conjuntural e, em um segundo momento, terá de trabalhar nas questões estruturais. Arrependimentos. Na entrevista, Dirceu indicou que poderá falar sobre arrependimentos em um próximo livro de memórias. Ele afirmou que talvez fosse melhor não ter sido ministro da Casa Civil e sim um articulador político no primeiro governo Lula. Também disse ver como equívoco a disputa ao governo de São Paulo em 1994. Sobre a luta armada contra a ditadura militar. Lula é o cara é o Lula, o homem do povo é o cara é o Lula, o homem